E aí, gente, tudo bom, sexto ano? Como é que vocês estão? Essa quarentena, a gente vai fazer alguns videozinhos, tá? E espero que ela passe rápido, né? Nós estamos mandando, a escola tá mandando algumas atividades para serem feitas, então espero que os senhores estejam fazendo todas as atividades, tranquilo? Eu vou fazer um videozinho hoje, na verdade, relembrando e dando continuidade ao nosso capítulo. Nós estávamos falando sobre documentos, sobre fontes históricas, lembram? Então, o que acontece? Que tipo de documento eu posso fazer referência que é importante para a história? Será que é só o documento escrito que é importante para a história? Posso falar que só um documento do governo, do Estado, que vai trazer alguma relevância para a gente? São fontes materiais? São fontes históricas? Não, né? A gente sabe que não é desse jeito. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos várias maneiras de estudar a história, de entender o conceito de palavras da civilização, da sociedade, por meio de fontes, que a gente chama, né? Fontes históricas. Nós temos, por exemplo, as fontes escritas. Exemplos de fontes escritas, a gente pode falar de documentos, pode falar de livros, de cartas, certo? Fontes audiovisuais. Eu posso falar, por exemplo, de fotos, de o que mais? Fotos. Eu posso falar a respeito também de pinturas, gravuras. Olha só, os meus quadrinhos, por exemplo, aqui do meu quarto, eles são o quê? Eles são fontes audiovisuais. Porque eles falam, por exemplo, aqui, ó, de assuntos, de coisas que eu gosto. Então já explica um pouquinho da minha personalidade. Lembram aquela dinâmica que eu fiz na primeira aula com vocês? Que eu levei, perdão, a caixa, e aí eu fui tirando vários objetos, e desses objetos eu fui contando um pouquinho da história. O historiador, qual é a função dele? A partir desses objetos históricos, ele vai entender como uma sociedade funcionava na época, beleza? Tranquilo? Massa! Posso falar de objetos materiais? Posso falar sobre objetos materiais. Vou beber minha água, tá, gente? Posso falar sobre objetos materiais? Sim. Que tipo de objetos materiais eu posso fazer menção? Eu posso falar sobre estátuas que lembram o Egito Antigo, que me fazem fazer referência que, por exemplo, esses povos eram politeístas. Eu posso falar, a própria pirâmide é uma fonte material. Lembra que quando eu falar material é algo que eu posso pegar, beleza? Vamos recordar aqui só os 5 períodos da história que a gente sabe que existe. Quais são eles? 5, tá? Lembre. Pré-história, que não é o que nós vamos estudar mais pra frente, tá? Vai ser o próximo capítulo, se não me engano. História antiga, história medieval, história moderna e história contemporânea. São 5, beleza? 5 fases da pré-história, não se esqueçam. De boa? Tá, e aí eu tava falando sobre a função do historiador. Qual é a função do historiador? Ele vai registrar fatos históricos. Lembra que a história é a ciência que estuda o tempo. Esse tempo é o passado e é o presente. Professora, a gente tem como a gente adivinhar o futuro? Não, a gente tem como entender esses fatos que aconteceram no passado, no presente, para a gente não tentar, ou melhor, para a gente não fazer os mesmos erros no futuro. Beleza? Top? Massa. O arqueólogo, qual é a função do arqueólogo? O arqueólogo ele vai ser o cara que vai fazer pesquisas científicas, no caso, né? Ele é o cara responsável para entender como a sociedade e a civilização eles estavam vivendo em determinado período. O Egito, por exemplo, ele vai ser uma das fontes de pesquisas dos arqueólogos, porque os arqueólogos eles estão inseridos nesse contexto, perdão, de fazerem pesquisas relacionadas a estudar o comportamento da sociedade. Tipo, como é que eles estudam isso? Encontrando objetos, os fósseis, por exemplo, os fósseis de dinossauros antigos, é uma maneira de descobrir como a Terra existiu em determinado período. Lembra que nós temos
quando eu falo sobre a ideia de tempo, que eu falei pra vocês, o tempo é muito relativo, né? O tempo pode passar rápido pra mim, mas não pode passar rápido pra vocês. Isso é uma ideia de relatividade. O tempo passa de uma maneira diferente. Lembra que eu dei exemplo do Santo Agostinho? Então, o Santo Agostinho fala que, olha, eu posso experimentar o tempo, mas quando me perguntam o que é o tempo, eu não sei explicar. Lembra que eu falei isso em sala? Massa. Voltando aqui à questão do arqueólogo. Tava falando sobre a Terra, perdão. A Terra, ela tem 4,6 bilhões de anos e o nosso universo tem 13 bilhões de anos. Então, quando a gente fala sobre a ideia do arqueólogo aqui, é que ele vai estudar os componentes que são registros históricos, são os objetos históricos. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Eu posso falar que o calendário é uma medida de tempo? Posso. Estou fazendo aqui uma revisão do que nós já falamos. É uma medida de tempo. O relógio é uma medida de tempo. É algo que a humanidade criou, certo? O homem criou para se organizar no tempo de espaço, que é o quê? É o que nós vivemos. Posso falar que lá fora a gente pode saber que os elementos da natureza nos possibilitam ver que o tempo passa? Sim, se está de dia a gente sabe que o tempo vai passar de determinada maneira. Tá à noite, olha, já chegou a noite, então o tempo já passou. Beleza? Muito bem. Vamos lá. Posso falar também sobre fontes orais. O que seriam essas fontes orais? São contos, são lendas, são mitos que são passados de geração em geração. É uma forma também de oralidade, de você entender a história da civilização? Sim. Por exemplo, todo mundo já ouviu falar sobre as lendas do Saci Pererê, os mitos que a gente vai estudar do sexto ano em relação à Grécia, de Cronos, qual é a ideia de tempo, a separação do tempo, que tem aí a Gaia e Urano. É um mito muito bacana, certo? Depois, se quiserem pesquisar mito de Cronos, que é o surgimento de tempo, é uma forma de entender. Então, isso é uma ideia de oralidade. Por exemplo, histórias que os seus avós contam também é uma forma de oralidade, de você passar o conhecimento. E assim por diante. A história, ela está presente em tudo, certo? Em tudo. Beleza? Vamos lá, o que mais? Posso falar que eu sou um sujeito histórico? Sim, eu sou um sujeito histórico. Posso falar que você é um sujeito histórico? Sim, você também é um sujeito histórico. Lembra que as pessoas, por exemplo, Nelson Mandela, Martin Luther King, Dom Pedro I são pessoas históricas? São, mas não quer dizer que só eles são pessoas históricas, sujeitos históricos. Todo mundo é sujeito histórico a partir do momento que ele constrói alguma coisa, certo? Que ele está ali ajudando necessariamente a construir. Nós somos os sujeitos da nossa própria história, tá bom? Então a gente pode falar, o escravo da história antiga é um sujeito histórico? Tá? Pode ser que um é mais relevante, mais importante do que o outro, mas não quer dizer que não são sujeitos históricos, beleza? Então tá, esse foi o nosso videozinho do sexto ano. A gente vai dar continuidade às nossas aulas tranquilo, tá bom? Vou passar uma atividade para vocês que vai anexar. Beijos e se cuidem.